Atenção, atenção. Iniciando gravação. Vamos lá, então, Nilton. Tudo bem aí? Manda chamada. Então, maravilha. Então, mais um episódio de Contatos Insólitos. E o tema de hoje é: existe livre-arbítrio? Mais um tema polêmico e cabeludo, que a gente é louco o suficiente para colocar em pauta, né, cara? Vamos embora. Deixa eu só te explicar, então, dar um parâmetro geral de onde que veio essa ideia, de que é um assunto que eu já havia me deparado com ele em alguns momentos, mas mais recentemente, ao ler o livro do Vishen Lakhiani, que é um cara que eu sigo aí, ele no site dele, e tem um livro que eu li recentemente dele, que é o Código da Mente Extraordinária. Eu li em inglês, eu não sei nem se em português é o mesmo nome, tá? Eu traduzi livremente, diretamente do título. Mas, e é uma passagem que ele fala uma coisa que me fez refletir mais uma vez, parar para pensar a respeito se de fato existe esse livre-arbítrio do jeito como nós pensamos ou não, né? Que é uma passagem do livro dele que ele menciona logo no início, falando que quase todas as verdades, ou quase tudo aquilo que nós tomamos por verdade, nós adquirimos isso por contágio, e não por um processo de checagem com a realidade que cada um de nós estabelece para verificar se aquilo é verdade ou não, né? Então, pensando sobre isso, eu parei para pensar realmente que tem muita lógica isso, né? As pessoas, através de um livro, ou através de um ensinamento, uma pessoa que nós respeitamos, nossos pais, nossos avós, de repente, uma pessoa mais velha, que em determinado momento chegou à verdade sobre um assunto específico, né? Mas dentro de um contexto local e temporal, né? Naquele momento, aquela pessoa estava com um conjunto de paradigmas, com seus filtros, com seus gostos e desgostos, seus preconceitos, a sua visão de mundo que fazia sentido naquela época para ela, estabeleceu-se uma verdade e a gente compra isso, né? Tomamos emprestado isso daí, muitas vezes por uma questão de autoridade. Acredito que dentro das religiões, das instituições religiosas, digamos assim, isso também é muito comum, né? Extremamente comum a gente, né, tomar por emprestado essas verdades e achar que aquilo responde aos nossos anseios, né? Então, refletindo muito a respeito disso, eu pensei até que ponto a gente acha que tem esse livre-arbítrio, mas no final das contas, né, outras pessoas decidiram por nós em relação a determinados assuntos e determinadas respostas em relação ao que a realidade pode demandar, e a gente acabou adotando isso para nós de uma forma emprestada, sem parar para pensar a respeito, né? Então, na verdade, não foi bem que uma escolha, mas foi uma influência que sofremos ou gostamos por sei lá, um determinado conjunto de fatores aí que mais nos agradava, ou de uma certa maneira foi imposto, a gente nem percebeu que foi imposto e a gente acabou aceitando, né? Então, isso me fez parar para pensar mais uma vez, né, até que ponto nós temos esse livre-arbítrio. Então, essa é a proposta do papo de hoje. Mas antes de começar, antes de passar a bola para você, eu queria pedir para o pessoal dar um like aí no vídeo, né, e também se inscrever no canal, que assim ajuda a gente a continuar com esse trabalho aqui, que a gente começou faz pouco tempo. E vamos lá, Nilton. Então, o que você acha desse assunto? Lembrando que depois eu queria até falar um pouco sobre o Tom Campbell, sobre o ponto de vista dele sobre livre-arbítrio também, que é o oposto disso que eu estou falando para você agora, né? Mas aí, acho que é em outro momento do papo. Então, eu queria passar a bola para você já, para perguntar se você lembra de alguma coisa, já parou para pensar a respeito disso. Vamos lá. Como esse nosso papo aqui, ele não ele é verdadeiro, ele é contra o nosso último papo, que é a morte da verdade, a gente vai revelar que esta é a segunda gravação. Na primeira gravação, que não vai ao ar, você chegou a falar que você pensou nesse tema no passado, algumas vezes, e eu estava tentando falar também isso, que vários de nós que estamos num caminho espiritualista ou num processo de desenvolvimento, cedo ou tarde encontramos esse tema, e alguns de nós encontram uma forma para aí e tal, e eu espero que a maioria, pelo menos eu, você e a maioria dos nossos amigos, revejam ele periodicamente e que ele vá crescendo e se expandindo, né? Isso que você falou, eu não conhecia essa imagem desse rapaz da Malásia, que acho que é bem interessante, e dá um cenário interessante para o espaço aonde a gente está agora. Mas a gente pode trazer a conversa para livre-arbítrio no sentido de tomadas de decisões que a gente faz o tempo inteiro, e aí a gente vai entrar nos saciados. Antes de você falar do Campbell, que eu acho que é legal, porque você me falou nele, eu me lembrei também dos livros que a gente leu,
Ontem você gravou para mim um negócio sobre o livro do Carlos, do Verônica, que também tinha lá uma passagem que eu acho que era legal se recuperar aquilo, que eu acho que vai dar um contexto legal. E eu não sei se vou lembrar. Tá, tenta. E outra coisa que eu acho que pode ser legal para a gente, que eu acho que esse é o maior desafio, a gente roça o que a filosofia diz, o que a ciência fala, mas depois eu acho que é legal a gente explorar, cara, estilo Star Trek, onde ninguém foi, porque esse aqui é o barato da coisa, né? Porque o que já está feito, né? A não ser que seja o caso, como você falou, um autor que pouca gente conhece, que traz uma visão que a gente não tinha pensado, né? Mas vamos lá, você lembra do gatilho da Verônica, mais ou menos, do livro do Carlos? Vou tentar. Na verdade, é um papo que... bom, tem esse assunto, para quem quiser pesquisar a respeito, no livro Os Semeadores de Vida, mas eu acho que ele foi destrinchado, pelo menos desse ângulo que eu falei para você ontem. Acho que, pessoalmente, com a Verônica, o próprio Charlie, acho que na época nem era Verônica ainda, numa palestra com ele, alguma coisa assim, tá? Eu acho que ele não está no livro. Mas, de qualquer maneira, dentro do livro Semeadores de Vida, você tem o ponto de vista de que haveria aí a evolução consciente positiva e a evolução consciente negativa, né? Ou seja, o lado das trevas, digamos assim, e o lado da luz, para simplificar bastante a coisa, né? Usando uma metáfora aí. E que seria isso? Seria que, do ponto de vista universal, ou do que esses guias passaram para esse pessoal lá, para os irmãos Wells, lá em 74, é de que haveria um conjunto de leis universais, né, de leis que regem o universo e a vida, né, e que nós, seres humanos, desconhecemos essas leis, né, nós não vivemos em função disso. E de que essas entidades superevoluídas, esses seres extraterrestres, que, embora sejam bem mais avançados que nós, ainda estão no plano físico, ainda são materiais de carne e osso como a gente, né, já viveriam em conformidade com essas leis, já viveriam em consonância com essas leis da vida e essas leis universais, porque descobriram isso com o tempo. Isso não era uma coisa tão evidente assim, que a gente precisa suar para descobrir, né, que nós precisamos evoluir, aprender, né, e crescer, ficar maduros para chegar lá e descobrir essas leis, né? Então, o que eu queria explorar em relação a isso é que me parece que, no começo, essa questão do livre-arbítrio, dentro do processo evolutivo de qualquer criatura inteligente, ele faz parte, parece que é um mecanismo que ele tem que estar ali presente, né, de você saber escolher. Tanto é que você tende a escolher por uma questão de ego, né, uma questão de sobrevivência ali mais imediata das criaturas, né, desde as formas mais primitivas até as formas mais complexas, para garantir o seu sustento, né, e a sobrevivência mais imediata. Você passa a ser uma criatura egóica, né, ou seja, eu preciso garantir o meu, não dá para garantir dos outros, aliás, nem penso nos outros, eu não dou conta nem de mim, como é que eu vou dar conta dos outros? Então, a questão da escolha aí é muito que natural, e na medida que isso vai evoluindo, ou, digamos, involuindo, se é que existe essa palavra de fato, para a pessoa ser cada vez mais egoísta e agir de uma forma predatória nesse meio ambiente, né? De começar a agredir esse meio ambiente, começar a fazer escolhas que só objetivam, na verdade, a sua sobrevivência mais imediata, mas vai criando problemas ao redor, problemas de médio a longo prazo, que vai prejudicando outras criaturas e outros seres. E essas entidades extraterrestres, em um momento muito posterior, elas acabaram percebendo isso e passaram a fazer escolhas diferentes, escolhas que estavam condizentes com as leis da vida, e não só passaram a agir dessa maneira, como de forma a que essas leis fossem respeitadas e salvaguardadas, essas entidades ao longo do tempo, para preservar a vida e manter a evolução sempre constante, e não de uma forma como é a civilização atual, que muito pelo contrário, não só não preza por isso, como acaba sendo um fator desequilibrador desse meio ambiente, e a gente pode colocar tudo a perder, né? Todo mundo já está careca de saber a respeito disso, colocando em risco a própria vida no geral no planeta Terra, né? Legal. Então, era isso mesmo. Era isso que você falava, né? Então, acho que assim, é muito louco, porque parece que nesse estágio, né, não, a questão do livre-arbítrio ela fica meio que não é mais... Parece que a questão da escolha não é mais necessária, porque já se sabe... Eu não digo assim eliminada, porque se você tirar a questão da escolha, não precisa mais escolher, depois eu vou falar sobre o Campbell, o porquê disso, também me parece... Não faz muito sentido isso. Não faz sentido. Mas... outras escolhas que a gente faria
em outros momentos, é difícil, começa a entrar numa abstração tão grande, fica difícil falar sobre isso, que certas escolhas não são mais necessárias. Já foi constatado, já está ali o resultado daquilo, né? Então, você não há necessidade de fazer certas escolhas. E aí, as escolhas passam a ser outras, de repente, né? Então... Eu vou por aí. Eu acho que é por aí. Legal. Bom, antes de te passar a bola para você falar do Campbell e tal, e também desenvolver ideias que a gente possa ter junto, vamos dar uma recapitulada nos conceitos que a gente tem em geral. Uma filosofia que não é empírica, que é só teórica, ela também não chegou a lugar nenhum, cada linha chegar nos seus conceitos, e todos eles são legítimos e válidos, mas estão em aberto. Tem trabalhos de neurocientistas que monitoraram a atividade cerebral, instruindo as pessoas a tomarem certas decisões, e parece que teriam chegado às conclusões de que o cérebro teria tomado a decisão primeiro e depois a pessoa acharia que tinha tomado a decisão livre e voluntária. Nossa. Tem estudos bem interessantes com relação a isso, da década de 80, e que foi muito atacado porque reduziria a pessoa humana a um computador feito de carne, isto é, o cérebro é que toma a decisão e a pessoa está achando que está fazendo a coisa. Esse é um lado da ciência em si. Outra coisa que a gente pode ver, as religiões, como você falou, tem N fatores, tem textos da Bíblia que Deus não dá opção, ou você segue o que eu estou falando, ou miau. Em outros textos, não, você é livre e se você errar, será punido. Haverá punição para isso. Os hindus, os orientais, com a ideia do karma, o karma está diretamente vinculado ao resultado das suas decisões, das suas opções, daquilo que você fizer, né? O espiritismo pega carona ali, e também o livre-arbítrio é pedra de toque central ali, né? Diz, puxa, você, no limite do seu entendimento e no limite da tua responsabilidade, você será responsável pelas decisões que tomar, né? Enfim, tem esse aspecto também. E aí, cara, eu te passei um livro, acho que semana passada, para a turma, do Dan Ariely, que é um psicólogo comportamental previsivelmente irracional, que a gente acha que está tomando decisões racionais o tempo inteiro, sou ser racional, e não, pura ilusão. Olha o mundo ao redor. Se nossas decisões fossem todas racionais, o mundo não seria assim. Esse é um ponto. Outra coisa, um ponto que você gosta de mencionar, que eu acho que é super válido, pela própria evolução cerebral, rápido e devagar. O cérebro quer poupar energia o tempo inteiro. Então, tudo que puder ser colocado no piloto automático, está no piloto automático. Então, você não está pensando, está tomando decisões não conscientes, mas inconscientes. É o livro do Daniel Kahneman, Rápido e Devagar. Tudo isso está vinculado a tomadas de decisão, livre-arbítrio. E aí tem uma série de outras coisas, né? Agora, o Tom Campbell tem outra ideia, que eu acho que é bem legal, que eu me lembro um pouco, dá o gancho aí, que depois a gente entra junto, que eu acho que é bacana a gente entrar. Legal. O Tom Campbell, ele vincula, na verdade, acho que todo a estrutura, todo o cabedal conceitual dos 3 livros dele, né, que é a teoria de tudo, a minha teoria de tudo, né, na verdade, que na verdade não é a minha, é a dele, né, ele que escreveu o livro, a trilogia, né, se baseia do princípio que é o inverso do que a gente geralmente faz a civilização ocidental e mais especificamente a ciência, né? Que é partir do mundo material para, quiçá, se houver, né? Talvez aí, quem sabe, todavia, lá no futuro, um mundo espiritual. E ele parte do princípio de que a consciência é a base de tudo, né? E o mundo material viria depois, né? Então, com base nessa premissa, e lógico, ele explica das razões dele lá, não vou acho que nem entrar no mérito agora, que seria loucura, mas é justamente de que não faz sentido a existir a consciência se não existe a possibilidade de escolha. Exato. Ele vincula diretamente a existência da consciência com a possibilidade de você tomar decisões, né? Então, e o tempo estaria também fazendo parte, uma espécie de três dimensões, que seria a consciência, um trinômio, seja lá o que for, a consciência, a tomada de decisão, e o tempo faz parte como? Entre uma decisão e outra tem que haver o tempo, né, para você tomar uma decisão e mensurar isso através do resultado, né, é o tempo que faz parte,
indissociável, na verdade, uma coisa da outra, né? Ele estabelece isso, né? Então, e ele menciona por que é preciso haver o livre-arbítrio, porque sem o livre-arbítrio você não consegue fazer escolhas, sem fazer escolhas você não evolui, Exato. Você não cresce, não se desenvolve, né? Basicamente é isso. E aí nós vamos entrar nas searas deles aí e coisas que a gente acredita, cada um de nós. Eu penso muito parecido com ele, e ele me vendeu a ideia, eu comprei que existiria o tal, o profundo, Deus, a consciência cósmica, essa unidade não dual, que ele chama de A1 em inglês, que é a unidade autônoma de consciência, que se desmembrou e nós somos unidades individuais de consciência. E nós só temos razão para existir se a gente puder modificar, crescer, aprender e dar sentido a ela. E a mudança tem que ocorrer necessariamente num espaço e num tempo, né? E essa mudança, se ela fosse toda programada, seria um jogo de videogame com cartas marcadas. E parece que a vida não é isso, não teria sentido. Ele tem que ser aberto, inclusive com a possibilidade de fracassar, morrer. E outras partes de outros jogos continuam, né? Eu vou muito por aí nessa ideia dele. Eu acho que tem muito a ver, pelo que a gente olha ao redor, pelo que a gente está estudando e crescendo, eu vejo muito por aí. Eu estou abraçando muito essa ideia de que a gente tem. Outra coisa também que é interessante, me lembrei agora do Viktor Frankl da logoterapia, quando ele dizia o seguinte: tem situações que você não tem muita opção. Ele dá a situação do campo de concentração. Num campo de concentração, a tendência é dizer, eu não tenho opção, eu não tenho livre-arbítrio nenhum. Se eu me negar a aceitar o que o soldado nazista está me mandando fazer, ele vai me espancar, eu vou morrer. Ele dizia isso, realmente tem certos limites, você tem um limite físico de ação. Mas ele também dizia, mas como a sua consciência se comporta diante disso, você é livre. Você é livre. Você pode pensar em um futuro que você vai sobreviver dessa situação, ela passará e depois você viverá outra coisa, né? Você tocou no assunto que as pessoas acabam confundindo, e a filosofia acho que já separa isso muito bem, que é a diferença entre liberdade e livre-arbítrio, né? A liberdade estaria mais para a questão externas, né? Ou seja, como se estabelecem essas relações no mundo externo, né? Ao passo que o livre-arbítrio estaria relacionado com coisas internas, ou seja, as decisões que você faz ou a forma como você pensa, inclusive. Numa situação como essa, o soldado poderia te espancar até a morte, né? Enfim, a sua limitação ali seria muito grande. Você não teria praticamente nenhum acesso à liberdade. Porém, a forma de você pensar, o soldado jamais teria acesso, e aí você teria o livre-arbítrio para pensar da forma como quisesse, né? Que também, né, teoricamente funciona, mas se a gente parar para pensar a respeito, né, isso também é muito baseado naquilo que a gente já leu, naquilo que a gente já aprendeu ao longo da vida, que não necessariamente é a verdade última, não necessariamente é a verdade absoluta, pode estar errado, pode estar equivocado. Então, até a nossa forma de pensar, de repente, foi moldada ao longo do tempo, né? E não é, digamos assim, 100% sua, de fato. Se é que existe alguma tábua rasa, de fato, né, cara? A gente também não sabe. Se for levar em consideração a existência da alma, do espírito, nunca teve tábua rasa nenhuma, né? Porque você já vem com uma certa bagagem, ainda que não de forma racional, não de forma consciente, mas isso também traz essa carga de influência para a vida atual, né? Então, é complexa a coisa. Não, eu me atrevo a dizer, porque eu estou, antes que eu desencarne, eu estou cada vez mais próximo, eu me atrevo a dizer que o grande Freud, com a ideia da tábula rasa, estava errado. Estudando e experimentando com Stanislav Grof e tal, não somos um pacote de experiências que transcende, vem, encarna e segue adiante. Mas voltando, mesmo a limitação, a gente sabe que a gente está lidando com verdades parciais. Mesmo lá no campo de concentração, o espectro de possibilidades de eu pensar e agir, porque o livre-arbítrio também está vinculado à ação, tomada de decisão. Ele está circunscrito à circunstância. Independe do pacote que eu tenha trazido de trás. Na hora lá, quando o cara chama, eu estou esperando que o café da manhã vai ser às 5 da manhã, porque todo dia é às 5 da manhã. Se um dia ele faz às 4, a circunstância é diferente, eu vou ter que atuar neste novo cenário. E esse é novo e inovador. E é ali que eu vou ter que atuar.
Isso acontece o tempo inteiro. É diferente de eu estar acostumado a todo dia às 4 da tarde tomar a minha xícara de café, que eu acho que é um ato voluntário meu, eu gosto, beleza, e talvez seja, mas é um hábito. Mas o tempo em todo a gente é bombardeado por situações novas que a gente tem que tomar decisão na hora. Eu gostava de fazer, e eu já estou refazendo e reconstruindo o meu pensamento, que era o seguinte: a partir do agora, se a gente olha para trás da nossa vida, é uma linha reta. E cada ponto dessa linha reta, em algum momento, era um agora. E no agora, olhando para frente, as possibilidades são infinitas. E no momento que a gente toma uma decisão, as demais colapsam, mas abrem outras infinitas. E assim por diante. A questão é, o livre-arbítrio, com L maiúsculo e A maiúsculo, diz: eu sou autônomo, totalmente autônomo, consciente para fazer essa decisão. Eu tenho todas as informações pertinentes ao assunto e tomo decisões racionais, acertadas, que levam à continuidade, extinção pessoal e grupal. A experiência tem mostrado que não tem sido assim. Pelo menos não como sociedade. Alguns indivíduos, sim, aprendendo com erro e acerto, que é o tema. Ninguém nasce, todo mundo começa da casa 1 do jogo, do tabuleiro. Poucos chegam na casa 100, mas todos saem da casa 1. E a casa 1 implica erro, acerto, tombar, volta 3 casas, vai adiante. Isso é do jogo cósmico, beleza. Mas a partir do momento que a gente vai crescendo, a autonomia cresce. A gente sabe que ela é parcial. A grande armadilha é essa, achar que a gente é o rei da cocada, esse é o paradigma, essa é a realidade, é assim que tem que ser. Não. E aí eu volto no teu papo com os guias. Concordo com você. Chegou a certo nível de consciência, eu já sei que eu devo atuar assim, não que eu sou obrigado e que eu perdi. Eu devo atuar assim porque isso leva à minha continuidade, à minha extinção, ao meu progresso. Eu já estou no caminho. Agora, se eu ainda estou no caminho, é porque tem coisas lá na frente, eu terei de tomar outras decisões lá na frente. Vou dar um exemplo. Não precisa nem ir além, que você tem uma certa dificuldade de elocubrar, que eu te entendo. Só a decisão de como atuar conosco já é um tremendo quebra-cabeça. Já é uma coisa louca. E essa decisão tem que ser tomada dia a dia, prática a prática, grupo a grupo, país a país. Imagina isso. Sim. Complicado, né? Muito. Estão fazendo. Mas não precisamos a gente entrar nem na questão extraterrestre, né, cara? A própria questão da pandemia agora, que foi um fator... Boa. Né, um fator completamente novo, assim, completamente novo, né? Já passamos por pandemias, né? Mas, recentemente na história, um vírus, assim, em escala global e da forma como ele se espalhou tão rápido, né? Assim, recentemente, a gente não tinha passado por isso, né? Então, para você ver a dificuldade das pessoas de fazerem as suas escolhas, né? Ou de abrir mão de certas coisas, né, em função dessa novidade, desse jogo de cintura, dessa flexibilidade que você havia mencionado no exemplo, por exemplo, lá no campo de concentração, né? Então, assim, o acordar às 4 da manhã foi o vírus, né? Tipo assim, e aí? É novidade, nunca aconteceu, e aí? Como é que a gente faz diante disso? Quais serão as suas escolhas, né? E aí a gente vê se, não uma pandemia, mas como eu costumo falar, isso não é uma pandemia, isso é um pandemônio. E também tem aquela ideia, agora se eu errar, eu faço a correção no próximo vídeo. Próximo episódio, tá bom. Mas, se não me engano, aquela ideia do Heráclito, que também ele teria supostamente trazido essa ideia de textos antigos do Oriente, nenhum homem cruza o rio 2 vezes, porque na segunda vez ele é outro e o rio é outro também. Por mais que tenhamos vivido experiências de pandemia como humanidade, estas pessoas não. Nessa escala global, neste mundo, não. Então, a ideia seria trazer o que foi feito no passado de bom e ruim, aprender, mas aplicar agora. E é sempre novo, é sempre novidade. E, de novo, olha o drama que é. Em escala global, como foi a última de 1918, vamos descontar as do começo do século, mas com um nível de comunicação que nunca teve, automática e instantânea, com nível de desinformação que nunca houve também, e cada um entrincheirado, pegando um pouco do que a gente falou, na sua verdade parcial, do nosso papo da semana passada, e não conseguimos andar no tabuleiro, não andamos nem para frente nem para trás, às vezes nas casinhas laterais, não conseguimos como humanidade ir. Pequenas sociedades, Nova Zelândia, isolada, como uma ilha, eu consigo fechar, eu consigo... Uma liderança que consegue falar com todas as pessoas se fecham, a sociedade está acima do indivíduo, beleza, vai para frente. Japão,
igual. Coreia do Sul, igual. Pequenas comunidades conseguem se fechar, coletivo acima do individual, beleza. Os outros 200 países patinando, porque mistura o grau de liberdade, vai um pouco além, fica essa flexibilidade, onde é que eu abro mão do meu individual em prol do coletivo, por quanto tempo? Muita gente fez no começo, mas chega uma hora que chega no limite. Mas, enfim, tudo tem um preço a ser pago. A gente está pagando agora, como o mundo, né? E a própria ciência em si, que tem sido apedrejada, está aprendendo. Tivemos exemplos ontem, anteontem, estamos tendo. Uma coisa é o que ela faz, o serviço que ela proporciona, outra coisa é quanto ela perde quando ela se mistura com política e política partidária. Quanto todos nós perdemos e patinamos, né? O futuro vai olhar para a gente e vai dizer coisas do tipo, peraí, faltou tanque de oxigênio 9 meses depois do início da pandemia? O que está acontecendo? É inconcebível isso, né? É inconcebível. No começo, vá lá. 9 meses depois, então, essas patinadas, decisões tomadas de pessoas lá na hora. É muito complicado, porque acho que entre uma série de fatores, uma série de crenças, de paradigmas aí, colocando importância e colocando na frente certos valores, ao invés de outros que são mais universais, né? Do tipo política, do tipo partidária, né? Do tipo, sei lá, racista, sei lá, uma série de fatores, ao invés de enxergar aqueles que nos tornam globais, aqueles que nos tornam que na base é todo mundo igual, ou seja, somos seres humanos, vivendo dentro do mesmo planeta, né? É isso que nos torna comum, todos nós temos a mesma característica, né? E de que esse vírus não reconhece essas diferenças. O vírus não reconhece, se você é do partido A, do partido B. O vírus não reconhece o fato de você ser homem ou mulher. O vírus não reconhece o fato de você ser negro, índio, mameluco, branco, amarelo, verde ou arco-íris, cara. Rico, pobre. Então, sim, rico, pobre. Então, tudo isso é supérfluo diante da verdade máxima de que estamos no mesmo planeta, né? Um planeta que não possui limites geográficos, né? Assim, esses limites, essas fronteiras só existem em nossa mente. O vírus passa à vontade lá para cá, de cá para lá, né? E aí, baseado nisso, a cooperação teria que existir, as escolhas, já que estamos falando de livre-arbítrio, teriam que ter sido feitas em função disso. Então, olha, eu não gosto de você, governador ou governadora, se você não gosta de mim, mas momentaneamente, por causa da situação, por causa do contexto atual, vamos cessar, vamos dar uma trégua para essa briga que nós temos e vamos juntar forças para vencer essa batalha, né? Para que o povo brasileiro saia ganhando, né? Então, vamos baixar a guarda um pouco aqui, vamos dialogar, vamos conversar para tentar ver a melhor logística, a melhor forma de a gente desenvolver essa vacina, a melhor forma de a gente conseguir combater essa doença terrível, né? E foi tudo que não foi feito. Não, eu acho que a gente pode pegar a pandemia como exemplo paradigmático e depois expandir. Aí está envolvido tudo que a gente tem trabalhado nesses nossos papos, desde o micro ao macro. Em todos eles perpassa a tomada de decisões, perpassa a ideia do livre-arbítrio. O indivíduo, eu acho máscara uma bobeira, eu vou à luta. Não, eu estou protegido, eu sou ungido, nada acontece comigo, acontece com os outros. Eu não sou manipulável. O cara está mandando eu fazer, eu não vou fazer porque ele está me mandando. É o indivíduo, dane-se. O grupo social dele, a turma dele, você falou uma coisa que me remeteu a outra coisa. Quantos de nós agimos por coação grupal? Se o grupo eu odiava beber, e o tema da poli, quando eu estava no começo da faculdade, depois do jogo de futebol, vai fazer o quê? Vai beber cerveja. Você vai lá. Até eu criar a maturidade para dizer, moçada, posso tomar coca, porque eu odeio cerveja? Tomei muita cerveja sem gostar, odiar, não suporto. Isso é um exemplo dos infinitos que todos nós passamos. Comportamento de rebanho. Comportamento social, cidade, estado, país, o que é melhor para todos nós? É lícito que as pessoas tenham visões diferentes do que seria melhor? É lícito. Vamos debater. Mas temos que chegar a alguns mínimos de consenso, porque se
parar e patinar, a coisa não anda. E aquilo ao qual a gente está envolvido está minando a nossa vida. As mortes, o trabalho, o emprego, as relações sociais, uma série de coisas. Essa coesão a gente não teve aqui, não teve um monte de outros lugares. Né? E eu vou além. Não, diga lá, você ia falar. Se você vai além, então vai além. Depois eu não esqueço. Manda pau. Não, eu ia falar justamente dessa questão da tomada de decisão, né? De quanto você considera, na verdade, o outro, né, cara? O próximo, ou a humanidade como um todo, né? Quanto que você abre mão do individual para abraçar o coletivo, né? E o quanto também se coloca a goela abaixo pensando do coletivo para o individual, anulando as individualidades em muitos momentos, como essa você mesmo falou do comportamento de rebanho, né? Então, assim, é de cá para lá e de lá para cá, né? Então, a questão da tomada de decisão, no meu modo de entender, e dentro dessa visão espiritualista, que pelo menos a gente tem essa pretensão de levar adiante, né, cara? Você tem que pensar no global, né, cara? Pensar em planeta, não pensar no seu, né? O seu faz parte, mas se não houver planeta, você não vai estar aqui, né? Então, assim, a gente tem que pensar dessa forma, mas... Legal que você colocou o planeta, porque é ali que eu ia. Eu ia além do Brasil, porque pessoas como nós têm que ir além do Brasil. Primeiro, a ideia seria aumentar o conceito de nós para todos nós. O conceito de todos nós envolve muito mais gente. E aí que a primeira dificuldade, porque, de novo, eu sei que eu sou repetitivo, mas eu acredito nisso. A grande maioria está numa estrutura de consciência egocêntrica ou etnocêntrica. Quem está nessa, não é que ele é ruim, ele não consegue ter uma visão mundicêntrica. Não consegue. Vou te dar um exemplo. Eu tenho certeza que aconteceu. Ontem, muita gente comemorou, e olha que eu vou falar com calma aqui, é só um exemplo, não uma crítica, é uma interpretação minha, para ninguém ficar apedrejando. Muita gente comemorou o fato de que a primeira pessoa no Brasil que foi vacinada foi uma corintiana. Então, isso é o mérito do Corinthians. Outros, isso é típico etnocêntrico baixo. Né? Não é ruim, é baixo. Eu estou vendo só a minha turma. Outros, tá vendo? São Paulo é um estado de respeito. Ó, como São Paulo é bom. Etnocêntrico baixo. As pessoas só assim, nem percebem que, a rigor, estamos todos dentro desses 8.511.852 km². Como nação, não percebe isso, essa disputa. Então, essa pessoa não está vendo isso. Ela tem flashes de vez em quando, ela tem flashes quando vê a notícia do Bapa e tal, mas no dia a dia, é ela e a turma dela. Então, enquanto ela não conseguir ver todos nós, ela não vai para frente. Então, aí é nível de consciência, estrutura de consciência, não tem jeito. Aí é o meu apelo para a gente tentar conversar com elas e trazê-las para cá, porque senão nós não vamos para lugar nenhum. E aí nós vamos além, não basta o Brasil. O Brasil hoje é pária. Que país que está com as fronteiras abertas para cidadãos brasileiros entrar? Quase nenhum. Por quê? Porque a gente é exemplo de malversação de fundos, de má administração, de contágio. Está todo mundo se cuidando e a gente está comemorando Ano Novo na praia. Como mundo, a gente não está funcionando. Mas o ponto principal é o que você falou. No nosso conceito, o planeta em si. Né? Como o planeta funcionará. E o que eu ia além também era o seguinte, a maneira de lidar com a coisa, o nosso próprio vocabulário precisaria mudar. Nós não temos, não é uma guerra contra o vírus. A rigor, a gente vai encontrar uma maneira de conviver com essa criatura como convivemos com o vírus da influenza, da malária, do ebola. Como? Ele continua aí, ele continuará atacando algumas pessoas, algumas ficarão doentes, se curarão, algumas falecerão por isso. Jogo cósmico, mas não precisa. O absurdo é entupir hospitais. O absurdo é sair do controle de tal maneira que a gente não tenha condição de cuidar do resto. Mas câncer, ataque cardíaco, doenças respiratórias, isso é parte do jogo cósmico. As pessoas continuarão padecendo disso num nível que a gente administra, que não entope o hospital, que a gente vai... É do jogo cósmico. Nessa criatura, na hora que botou as pedrinhas aqui, é do jogo. Alguns nunca terão doença e morrerão atropelados de uma bobeira. Outros não, outros passarão uma vida inteira com isso. Outros perderão um membro
é do jogo cósmico. O absurdo é lotar hospitais e morrer asfixiado porque não tem oxigênio. Não, isso é absurdo. Isso é evitável. Mas isso é pensar no mundo inteiro. Né? Mas, cara, para chegar nesse nível que você mencionou, nível planetário, tal, pensamento mundicêntrico, digamos assim, há um problema aí de base que é o seguinte: saber escolher, né? E saber fazer escolhas, ela infelizmente não tem outro. Eu desconheço outro caminho a não ser no nível individual, né? Você conseguir fazer escolhas pessoais, né? Que sejam melhores, sejam propícias a fazer com que você evolua, que você cresça, que você se desenvolva, né? Muitas vezes, eu diria, talvez a maioria das vezes, a gente não sabe fazer essas escolhas já em nível individual, fazendo escolhas erradas, né? Tomando decisões equivocadas. Então, assim, as decisões que envolvem grupos, que envolvem coletividade, que envolvem cultura, país, etc., são muito mais complicadas, porque nem no nível individual a gente consegue. E pior ainda, né? Muitas daquelas verdades que eu iniciei o papo, né, falando daquelas verdades emprestadas, né, que fomos sendo bombardeados por elas através das religiões, por exemplo, que nos dizem, olha, você deve agir dessa maneira é pecado, você não pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você deve ir para a igreja todos os domingos, você não deve fazer isso, enfim, uma série, todo um conjunto aí de crenças e de valores que foram estabelecidos muito antes da gente nascer, né, e a gente vai adquirindo isso por contágio, já dizem para a gente como é que a gente deve escolher, né, e aí a gente faz essas escolhas e acaba não sendo feliz, porque aquilo não condiz com algo, com uma necessidade interna, ou com uma coisa que você percebe que você deveria agir de tal maneira, mas por não sei se coação seria a palavra, mas por... Você mencionou, acho que foi essa palavra que você usou, de uma forma em que há esse peer pressure aí, nessa pressão de grupo, você acabou adotando aquilo. Então, assim, nem no nível individual você está livre para escolher de fato, né, aquilo que você quer. Profissão, às vezes, né? A gente vê muitas famílias aí tradicionais, como, sei lá, vem aí uma série de... A família tem uma tradição de terem profissionais médicos, e tem um filho que nasceu com vontade de ser, sei lá, músico. Ele não quer ser médico. Mas por causa dessa pressão, né, que essa família inteira é uma família consagrada de médicos aí, ele vai estudar medicina e vai ser uma pessoa infeliz porque ele não está fazendo aquilo que ele quer. Isso é muito comum também, né, cara? Infelizmente. Então, assim, é um problema de base aí, né, cara, que a gente tem que prestar atenção, e aí volta, né, a qualidade da consciência, né, como é que a gente acaba melhorando a qualidade dessas consciências para que elas consigam fazer melhores escolhas, primeiro, né, que é o princípio de tudo, num nível individual, e depois a gente vai ampliando isso para escolhas melhores, né? Bom gancho aí. A qualidade da consciência de uma família dessas, que dá mais importância a uma tradição e sufoca algumas aspirações individuais dos seus membros, ela é baixa, né? Sim. Uma outra coisa também que me ocorreu outro dia, uma amiga nossa, prefiro não mencionar o nome aqui, mas uma amiga nossa me entrou em contato comigo semana passada e ficou surpresa, me dizendo o seguinte: gente de rama está pensando em coisas absurdas, pró-Trump, pró-Bolsonaro, e pensando nas coisas absurdas, né? O que está embutido aí? O que está implícito aí? Uma pessoa com esse nível de espiritualidade não pode pensar assim, não pode ter essa atitude. E aí me deu um estalo e eu fui lembrar uma coisa que eu já tinha estudado, mas a gente às vezes esquece. São níveis, várias linhas de desenvolvimento, não é uma só. A sociedade adora valorizar a inteligência cognitiva. O cara é bom, que é medida por QI. Né? O cara é bom porque resolve problema bem, mas é uma só. Existem outras que a gente deixa por trás. Inteligência espiritual, inteligência moral, inteligência interpessoal, social, política, todas elas. E elas são independentes. Essas linhas são independentes. Então, é possível uma pessoa ser espiritualmente desenvolvida e moralmente baixo? Sim, sim, o tempo inteiro. Então, tem gente que não se desenvolve politicamente, não se desenvolve interpessoalmente, não se desenvolve moralmente e alcança picos de espiritualidade. Às vezes, sim, são independentes. Elevar a qualidade de consciência seria elevar todas elas acima de um certo nível. E aí vem um dos meus mantras favoritos: por que pouca gente faz?
Porque dá trabalho. Primeiro, dá trabalho. Segundo, tem que chegar num ponto em que a pessoa se questione: por que eu faço isso? Quem não faz essa pergunta, por que eu estou agindo assim? Por que minha vida é do que é? Eu já ouvi coisas absurdas do tipo: minha vida é uma droga porque eu me dediquei a ramo. Eu me dediquei a um trabalho espiritual. Esse é o fim do fim, né? E é o fim do fim, né? Quer dizer, a pessoa... Às vezes, de novo, quem está lá na base, só pensando no ego, se eu sobrevivo amanhã ou só na minha turma, ela não vai enxergar, ela não é ruim, de novo, ela não está enxergando essas outras coisas, essas outras realidades, essas facetas, não tem como. E o que ela vivenciar de extraordinário vai ser interpretado por aquilo. Então, se ela tiver um acesso de Deus, numa meditação, e puf, é Deus, Deus é o meu Deus, não é o seu. Você é um infiel. Ela não terá essa ideia cósmica, integral, mundial. Ela não terá. E aí você entrou num assunto que também não poderia ficar de fora desse nosso papo, que é justamente falando de Deus, cara, a ideia de destino, né? Muita gente acredita nessa ideia de que nos movemos nesse planeta e nessa realidade em função de um destino já pré-estabelecido, ou porque Deus quis, ou porque Deus vai querer, ou porque Deus, que está além do tempo e do espaço, assim estabeleceu, seja lá o que for. E aí isso seria conflitante com a ideia de livre-arbítrio, né? Não tem livre-arbítrio. Se for assim, não tem livre-arbítrio. Exatamente. Por outro lado, e aí você vê como as religiões são super contraditórias, né? No próprio cristianismo, na Bíblia, existem lá relatos de que houve um anjo, né, que se rebelou contra Deus, né? E seria o anjo caído, né? O Satanael lá no livro Semeadores de Vida, né? Que acabaria sendo contra as ideias aí de uma corrente principal, que eu não vou falar nem que é Deus, mas assim, de repente, contra aquilo que as leis universais demandariam, né? E então, já na própria Bíblia, aí, já na própria cristianismo, você já tem um elemento, pelo menos, aí, que foi contra, né? Mas aí, obviamente, ele foi punido, etc., né? E de acordo com essa história e essa lenda, a gente estaria sob influência desse mal, entre aspas, aí, por causa dessa insubordinação, digamos assim, né? Então, se ele agiu dessa maneira, é porque o livre-arbítrio foi possível de ser estabelecido em algum momento. Ele tinha livre-arbítrio. Exatamente. Se essa criatura tinha, outras tinham. Quem o seguiu, quem decidiu segui-lo, também tinha. Exatamente. Então, de novo, volta aquilo. Estava no pacote das regras do jogo cósmico. Na hora que vem as regrinhas, qual é a regra do jogo? Opa, está implícito isso. Você tem a liberdade de poder se rebelar. Né? É por isso que eu vejo com outros olhos a questão do mal, né? Então, mas voltando. Cara, o que eu refletindo em tudo isso que a gente está caminhando, quanto mais a gente enxerga a coisa da estrutura mundicêntrica, cosmocêntrica, a gente tem condição de, primeiro, entender quem não está enxergando como a gente. Então, temos que ter uma compaixão com aquele que não está enxergando. De novo, ele não é ruim. Ele não está aqui onde eu estou. Ele está com 3 anos de idade. Então, para os 3 anos de idade dele, ele interpreta o mundo daquele jeito. Quando ele tiver 56, se não houver disfunções no caminho, ele enxergará de outra maneira. Então, esse é o ponto. E aí tá. Quem é que está em cima? De novo, nosso grande problema é uma elite. São poucas pessoas que entraram num processo consciente de desenvolvimento espiritual, se perguntaram por que eu atuo assim, se rebelaram contra esse comportamento de manada, deixaram de ser homobovinos, pelo menos em alguns aspectos, e saíram para outros pastos. Hoje está poético o negócio. Tá bonito. E chegaram e enxergam o mundo de outra maneira. De novo, e aí que vem a coisa legal. É uma elite que está chegando de cima que é menor em número. Mas ela tem uma visão maior. Ela sabe o que é bom para a maioria, pelo menos para chegar até lá. E aí é que vem o meu chamamento. Essa elite tem uma responsabilidade, porque se ela não fizer nada, a pirâmide vai tombar e ela junto, e vai doer mais nela, que ela está lá em cima. Então, ela tem que fortalecer a base, muito grande, e trazer mais pessoas para incorporá-la, mesmo porque ela sabe que a coisa segue. E aí que está legal.
requer mais responsabilidade nas decisões que essa elite toma. Sim. Que não é botar a goela abaixo, não é oprimir, é outra coisa. É criar pontes, é encontrar maneiras de comunicar, é mostrar. Quem está vendo só o umbigo não entenderá certos discursos. Nós temos que entrar com outros discursos. Exatamente. E a gente poderia até partir para a ideia também, já que estamos falando sobre uma pirâmide aí fictícia ou metafórica, a questão também da hierarquia espiritual também, né? Que de uma certa maneira também entraria nessa metáfora com níveis de consciência cada vez mais ampliados. E se uma consciência que está num nível, uma dimensão ou uma configuração da existência tão diferenciada e perceber que fez a escolha errada, você imagina a queda de fato, né? E aí eu me pergunto se realmente essa questão que é clássica das religiões de falar sobre queda, né? A queda dos anjos, na verdade não seria uma queda do nível de consciência, né? Ou seja, desses seres estarem em algum momento aí enfrentando esse tipo de problema, né, cara? De dor na consciência por ter feito escolhas erradas. Bem colocado isso daí. E sabe o que me veio a ideia agora? Eu estou construindo de novo, a gente está sempre reconstruindo e construindo uma maneira de interpretar a vida e o mundo, né? Okay. Então, você tem coisas que já estão é o meio paradigma hoje. Tem lá o profundo, a consciência cósmica, o tal, indivisível, não dual. Paf! No momento que desce no processo de efluxo e cria a testemunha e testemunhado, cria a dualidade. Nesse momento, tem uma série de regras que entraram no jogo. Uma série de regras. Entre elas, a possibilidade de tomar decisões. Sim. Entre elas, tomar decisões que não levem à continuidade do crescimento. É do jogo. Sim. É do jogo. E continuar descendo. Então, do espírito de Deus, consciência profunda, vem para a alma, da alma para a mente, da mente para a vida e da vida para a matéria. Depois volta de novo. Na primeira, quando surge a dualidade, já tem que estar, quem sou eu? Eu acredito que ali já existe a ideia da possibilidade de tomar decisões autônomas, pelas quais você será responsável. Sim. Né? E aí vai descendo, e quanto mais descer, mais ainda, e daí que a gente começa a subir. Subir de corpo, vida, mente, alma e espírito de novo. Então, de novo, é do jogo. Agora, por isso, até explicaria e justificaria o porquê das reencarnações. Dá sentido para isso. E que elas seriam cumulativas. Os detratores. Mas eu veio aqui e não me lembro. Para que serve? Mas, de novo, isso aqui é o contrário da moeda. Nós não somos seres humanos vivendo a vida espiritual. Somos seres espirituais vivendo a vida humana. Então, é lá na hora que a gente sai daqui que o pacote se fecha e a gente consegue ir. Nós podemos discutir como a coisa se vai lá na frente, mas que parece que é indubitável que a gente volta para lá, é indubitável. Diga lá. Não, eu ia falar para você que, embora haja esse argumento bastante comum e legítimo de uma certa maneira, que é essa questão do esquecimento, né, entre uma encarnação e outra, né, você chega zerado. Esse zerado também não me parece ser um argumento muito bom, justamente por causa da questão da escolha, cara. Porque entre uma opção A e B, o que te leva... assim, existem escolhas que são óbvias, né? Tá, tipo assim, vou pular desse prédio aqui, vou pegar a escada e vou descer para essa escada. Né? Tem certas questões que são muito óbvias, muito inteligente, né? Para você saber o que você vai fazer. Mas outras inúmeras coisas não são tão claras assim, né? E aí, até que ponto, de repente, essa carga que nós trazemos de experiência de vida de outras vidas não está pesando naquele momento da escolha, sem você saber. Inconscientemente. Exatamente. Isso deve ter. De novo, eu li em algum lugar uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, que me pareceu genial. Isso que você falou deve acontecer. A gente deve ter alguns flashes de algumas vivências, alguns mais, outros menos, mas inconscientemente aquilo atua. Em meditações é possível acessar isso. Mas o que eu li outro dia era assim, imagina se a gente lembrasse de tudo. Então, como você vai tomar decisões autônomas e livres com livre-arbítrio, lembrando dos 3.000 filhos, 4.000 esposas, 8.000 pais? Não, você não tem como. Não tem como. Tudo que você... Não tem espaço para isso. Você tem que vir com um HD minimamente com espaço para essas experiências novas. Senão não tem sentido.
Mas, por outro lado, também o inverso é verdadeiro quando a gente pega os traumas, né? E, assim, os traumas nessa vida mesmo, não precisa para outras vidas, né? Onde você tem um medo, né? Que te impede de viver ou de fazer certas coisas, né? Sei lá, viajar de avião, por exemplo, e coisas desse tipo. Até questões que nessa vida não se explica, né? Sei lá, de repente um medo absurdo de água, sendo que você nunca passou por nenhum trauma em relação à água e vai descobrir, de repente, em uma vida passada que você morreu afogado, né? Então, se existe essa marca e por causa disso há uma repetição, ainda que você não traga memória sobre isso, a memória consciente, estou falando, né? Não falando da questão inconsciente, se isso é um resquício a respeito de uma vida passada, por que só coisas ruins? Também coisas boas não podem trazer uma carga também inconsciente e isso influenciar, né? Lógico, trata-se das coisas ruins porque isso atrapalha a nossa vida e a gente quer se livrar desses problemas. Então é compreensível. Mas o quanto de coisas boas também não fazem nós sermos aquilo que somos hoje, né? Sem que a gente saiba. Isso explicaria ou daria a entender o porquê que muitas pessoas se sentem muito à vontade num caminho espiritual ou se sentem muito à vontade numa atividade laboral. Daria ensejo a se pensar nisso. Você não lembra de tudo, mas está lá no inconsciente, está lá em alguma forma. E outra, como diz o grande Stanislav Grof, essas pequenas coisas que incomodam, que estão ali, a maioria de nós empurra para debaixo do tapete, vai vivendo e põe a culpa em terceiros. É o governo, é a sociedade, meus pais, só assim por causa dos meus pais. Aqueles que têm coragem de ir atrás das possíveis respostas. Puxa, o médico, o neurologista não teve um diagnóstico. Legal, a atuação dele é limitada. Que outras esferas do conhecimento talvez possam me dar essa resposta? Vá atrás, vá além dos seus paradigmas, vá além daquilo que você acredita, dê a mão à palmatória. Não é há psicólogos picareta, inúmeros. Todos são picaretas? Não. Há quiropratas picareta? Milhares. Todos são? Não. Há cardiologistas picaretas? Inúmeros. Todos são? Não. É escolher, é partir. É assim que funciona a vida. Ir atrás dessa coisa, como você falou. Alguns traumas, algumas coisas pegam. Os corajosos vão atrás daquilo, o porquê daquilo. E crescem, e dissolvem. E se vão atrás, dissolvem e partem para outra. Então, o cativeiro delas aumenta. Os limites dela aumentam. Ela fica livre para outras coisas. E é do jogo cósmico também. Alguns ficam paralisados por muito tempo, uma vida inteira. A maioria, a gente está vendo, né? A maioria está só funcionando. Acorda, trabalha, dorme, come, acorda, briga. Está funcionando. E um outro aspecto interessante também, cara, que eu acho que não vai dar tempo de explorar isso decentemente, mesmo porque é um assunto mais complexo ainda, que é a questão da escolha do ponto de vista da física quântica, né, cara? Aí fica legal. Que é a questão de que o observador influencia diretamente ali o observado, né? Então, as partículas subatômicas se comportam, né? Ora como partícula, ora como onda, né? A escolha cria o colapso, né? Então, é uma coisa interessante também, porque se isso é observável em laboratório, né, de uma dimensão tão infinitamente pequena, até que ponto também a gente não está fazendo a mesma coisa, né, no mundo macro, né? O grande pecado é transferir diretamente para o macro. Então, isso a gente vê direto, como a gente já conversou algumas vezes. Não tem área do conhecimento que toma mais pancada do que a física quântica. Todo mundo é especialista e tudo é salto quântico, tudo é quântico. Não é. Eu aprendi que quanto mais a pessoa fala, menos ela sabe. Mas o grande Rupert Sheldrake, por exemplo, ele tem vários experimentos muito interessantes e não ortodoxos. Um deles ele fez rastreamento de cachorros e gatos que sabiam quando os donos estavam se preparando para voltar para casa. Não quando estiver chegando, estavam se preparando. Ele tem estudos que ele monitorou pessoas, milhares de casos, cara, milhares de casos. E tem outro estudo que ele fez, louco, né? Quem diria? O grande Rupert Sheldrake, dos campos morfogenéticos, o mesmo, gênio. Outro estudo que ele fez foi, algumas pessoas conseguem perceber, e nós já tivemos esse tipo de experimento, e todo mundo que está vendo o teu vídeo também. Algumas pessoas conseguem perceber, quando estão sendo observadas. Sim.
Então, ele fez estudos disso. A pessoa ficava lá na nuca dela, agora, e pegava outra pessoa olhando. Tá além da coisa. Então, tem o observador interferindo no movimento. Não está muito claro ainda, vai demorar muito para que isso se esclareça. Mas, de novo, da realidade implicada, como diz o David Bohm, das leis que regem esse universo que a gente não entende, a gente só está vendo a explicada, que está aqui, né? A gente vai deslindando, mas tem coisas que a gente não sabe ainda, mas que elas estão ali. E são leis, queiramos ou não, elas estão aí, estão dadas desde o começo. De novo, segundo Ken Wilber, no piparote do peteleco do Big Bang, implícito, embutido, vieram várias premissas que estão aí e a gente está vendo com relação a elas. Não dá para fugir. Algumas a gente nem tem ideia ainda. São as leis do videogame, né, cara? Está na fase lá na frente, Está na fase lá na frente. Mas são os códigos que estão ali embutidos, né, cara? Que não tem como escapar deles. Mas o mais louco como ele também desenvolve o conceito Wallon, né, que é do Arthur Koestler, quer dizer, dentro de nós, está aqui dentro, o que aconteceu no primeiro nanosegundo do Big Bang? Surgiram os quarks, daí dos quarks juntam para átomos, e átomos para células para moléculas. Nós somos o resultado de 13, 14, 15 bilhões de anos, está aqui. Aqui dentro tem quarks, átomos, moléculas, órgãos, e a mente triuna, a mente com neocórtex, cara, isso aqui supostamente é a quintessência da coisa, né? Vamos tirar nossa turma fora aí, né? E com uma capacidade fantástica de estender a mão, como a gente está vendo agora na pandemia, numa atitude mundial e global de empatia e solidariedade, e ao mesmo tempo ser capaz de comprar tanques de oxigênio para vender mais caro daqui a 2 semanas, porque eu ganho uma graninha com cima. É o mesmo ser, é a mesma mente. Cara, mas justamente você tocou num ponto que eu acho que é legal a gente até terminar com esse tipo de exploração, que se podemos escolher entre A e B, né, se de fato o livre-arbítrio existe, né, tomando a linha de pensamento do Campbell, como saber se aquela escolha que eu fiz foi a certa ou a errada, né? Ou, digamos assim, refazendo a frase, né? Foi a escolha mais acertada ou menos acertada, né? Eu acho que, cara, a única forma é o feedback do meio, né? O feedback que a gente recebe do meio externo, né? Ou seja, se você fez uma escolha ruim, você vai ter esse feedback, né? Mais cedo ou mais tarde. Às vezes não necessariamente é um feedback imediato, né? Isso pode demorar um pouco para retornar para você. Tanto de uma forma positiva quanto negativa, né? Às vezes os efeitos negativos, eles surgem muito tempo depois, assim como os positivos também. Tem coisas que você escolhe agora e vão ter frutos muito mais na frente, né, cara? Mas, de qualquer maneira, o ambiente externo, ele vai dar esse feedback, né, cara? Eu acho que essa que e o mundo está vivendo isso, né? Nessa pandemia, nós estamos vivendo isso, né? Que tipo de feedback as nossas ações estão causando no entorno, né? O que isso me traz de volta, né? Você vê uma série de pessoas aí num desserviço, né? Dentro dessa ideia de negacionismo louco, né? De dizer que o vírus não existia ou de que era simplesmente uma gripezinha, pegarem essa doença e, infelizmente, até morrerem por causa disso, né, cara? Então, assim, o ambiente externo está sempre nos dando esse feedback e é uma forma de a gente mensurar e, a partir daí dessas escolhas erradas, a gente fazer escolhas mais acertadas, né? E no fim, é a experiência que dá o retorno, né? Eu estou escrevendo um livro para um pessoal, o título provisório é muito legal, Na teoria, a prática é outra. Quer dizer, a teoria é maravilhosa, mas é só no retorno daquilo que eu fiz, daquela decisão que eu tomei, que eu posso estar avaliando. Claro, os inteligentes, aqueles que crescem, eles usam as experiências passadas para moldar, para restringir um pouco o espectro de possibilidades para qual eu posso optar entre o ruim e o péssimo, e o mais ou menos e bom. Se eu tiver essas opções, aquele que cresceu vai para a segunda opção, vai pensar na coletividade, vai pensar na continuidade, né? Sim. Mas está todo mundo convivendo, todo o espectro está convivendo no mundo hoje. Exato. E a maioria não está nem percebendo que tem um mais de nós maior do que o nosso. Todos nós que é maior, não percebeu ainda, não chegou nele.
E por talvez justamente não conseguir imaginar como que eu aqui influencio no todo, como é que as minhas ações aqui influenciam em coisas mais amplas, né? Como é que eu faço aqui influencia num espectro mais universal, né? Então acho que falta esse tipo de visão. Não, legal. Bom, Deu, né? isso, então. Deu aí, ó. Deu aqui 1 hora aqui. Quase E uma aí? hora aí já chegando perto lá. Então é isso, cara. Mais uma vez um papo que não tem fim. Não tem por onde, né, cara? Não tem como a gente finalizar e bater o martelo em nada, mesmo porque não é a proposta desse nosso trabalho aqui, né, cara? A proposta é fazer uma crítica aberta, deixar tudo em aberto, abrir portas e janelas e não fechar nada, né, cara? Eu Escancarado. agradeço aí mais uma vez a sua participação, cara. Muito obrigado aí por esse papo muito legal. E nos Beleza. encontramos aí na semana que vem, beleza? Fechado. Obrigado, então. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.